Eu achava que o problema era o Instagram, e aí eu excluí o Instagram. Eu fiquei um tempo longe das redes sociais. Mas aí depois eu descobri uma coisa: o problema nunca foi o aplicativo, era a forma como eu estava usando o aplicativo. Durante muito tempo eu entrava no Instagram simplesmente para passar o tempo, não tinha um objetivo, não tinha um propósito. Eu só queria ver o que estava acontecendo, o que estava rolando, ver o que as pessoas estavam fazendo. E muitas vezes eu saía de lá sentindo pior do que quando eu entrei. Isso já aconteceu com você? Ou acontece? Porque comigo eu via as pessoas conquistando as coisas, amigos meus conquistando as coisas, pessoas que eu nem conhecia conquistando coisas, às vezes mais novas do que eu. E muitas vezes eu me comparava. Eu pensava, por que essas pessoas estão avançando e eu não? Parece que as coisas dão certo só para os outros. Fora isso, eu tava viciado em cuidar da vida dos outros, né? E aí, ao invés de gastar o tempo cuidando da minha vida, cuidando da minha própria vida, cuidando do meu futuro de curto ou longo prazo, eu acabava gerando ansiedade e então eu decidi sair. Muitas vezes eu desinstalei o aplicativo, mas aí um tempo depois eu baixava de novo, repetia os mesmos hábitos. Até que chegou um momento em que eu percebi que precisava desconectar totalmente. Então, eu excluí a minha conta. E ficar um tempo longe foi muito importante, porque eu comecei a perceber o quanto aquilo estava influenciando a minha cabeça. Só que depois de um tempo aconteceu uma coisa. Eu comecei a voltar para o digital, eu comecei a estudar, comecei a produzir conteúdo, comecei a pensar em empreender pela internet, em paralelo do meu emprego, né? E aí eu percebi que não fazia mais sentido simplesmente fugir do Instagram. Eu precisava aprender a usar o Instagram de uma maneira diferente, porque eu não queria voltar para os mesmos hábitos. Eu não queria abrir aplicativo sem pensar. Eu não queria simplesmente consumir qualquer coisa que o algoritmo colocasse na minha frente. E aí, vendo essa necessidade de retornar para o digital, eu pensei no Instagram de novo. E aí eu fui abrir novamente a conta no Instagram e eu vi que tinha uma conta que tinha sido hackeada. Eu consegui recuperar essa conta e tinha vários amigos meus. Então eu comecei a fazer uma coisa muito simples mesmo. Eu deixei de seguir todo mundo que eu conhecia que não produz conteúdo alinhado com o que eu defini como objetivo para mim. E talvez você tenha entrado na lista, talvez você seja um conhecido meu, que você está vendo esse vídeo, e aí você vai lá no Instagram, vai conferir, ver se eu estou te seguindo. Talvez eu não esteja. Mas é que eu entendi que ver como estava indo a vida dos outros, tipo, me fazia eu me afastar de como está indo a minha vida. Então, eu comecei a escolher o que eu queria consumir. Eu comecei a seguir pessoas que já estavam vivendo coisas que eu quero viver. Pessoas que têm resultado onde eu quero ter resultado. Empreendedores, criadores de conteúdo, pessoas que falam sobre disciplina, pessoas que compartilham conhecimento, pessoas que me fazem pensar. Isso mudou completamente a minha experiência. Hoje, quando eu entro no Instagram, eu tenho a sensação de estar olhando para um quadro de visualizações dos meus objetivos. Não um quadro dos sonhos, quadro dos objetivos. Eu vejo pessoas vivendo coisas que eu quero viver. E em vez de sentir inveja ou ansiedade, eu uso aquilo como inspiração. Eu uso como estudo. Eu uso para aprender. E principalmente para lembrar diariamente quem que eu estou me tornando. E isso me fez perceber uma coisa. Às vezes a gente acha que precisa mudar completamente o ambiente ao nosso redor para conseguir mudar. Mudar as coisas, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar todas as pessoas que estão ao nosso redor, largar tudo e começar de novo. Mas nem sempre é possível fazer isso. E talvez nem seja necessário, porque existe uma parte do nosso ambiente que a gente consegue controlar. Aquilo que entra na nossa mente todos os dias. As pessoas que a gente acompanha. As coisas que a gente assiste na televisão ou no celular. As informações que a gente consome. E principalmente a intenção por trás das nossas ações. A mesma ferramenta pode ser uma perda de tempo para uma pessoa e uma ferramenta de crescimento para outra. O mesmo Instagram pode fazer alguém passar 2 horas se comparando com outras pessoas, ou pode fazer alguém estudar, aprender e se inspirar. A diferença não está somente na ferramenta, está na forma como você escolhe utilizá-la. Então talvez a pergunta não seja eu deveria excluir o Instagram ou até mesmo o YouTube. Talvez seja por que eu estou usando essa ferramenta? O que eu estou colocando dentro da minha cabeça todos os dias? Isso está me aproximando ou está me afastando da pessoa que eu quero me tornar?
Porque aquilo que você consome todos os dias também está construindo você, quem você é. E se você não consegue mudar todo o ambiente ao seu redor, comece mudando o ambiente que você consegue controlar. Comece pelo que você deixa entrar na tua mente. Porque pequenas escolhas feitas todos os dias podem mudar completamente a direção da nossa vida. E talvez o objetivo não seja simplesmente passar o tempo nas redes sociais. Talvez seja fazer com que o tempo que você passa nelas tenha um propósito. Eu comecei a fazer isso e, sinceramente, tem sido muito bom. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa repensar a forma como está usando as redes sociais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, disciplina, desenvolvimento pessoal, tecnologia, construção de uma vida com mais propósito, se inscreve no canal. A gente só está começando.